Bom dia, os irmãos. A graça e a paz do Senhor a toda a igreja. Amém? Poder sentar? Bom dia mais uma vez. Que bom que estamos aqui nessa manhã para cultuarmos juntos na presença do Senhor. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 3, versículo 35, versículo 14 e 15. Êxodo capítulo 3, versículo 14 e 15. Vamos conversar nessa manhã sobre aliança. Foi muito bom esse hino que nós acabamos de cantar, que fala sobre aliança, não é? Que me une a você. Isso é uma aliança também. E vamos conversar nessa manhã sobre aliança. Êxodo, o livro segundo escreveu Moisés, do Êxodo de Israel do Egito. No capítulo 3, leia os versículos 14 e 15, onde Moisés está recebendo um mandato do Senhor a respeito do que ele falaria a Faraó. Diz assim o texto da palavra do Senhor: E Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. Assim responderás aos israelitas: Eu sou, o eu sou me enviou a vós. E disse Deus ainda a Moisés: Assim dirás aos israelitas: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Amém? Vamos orar? Pai, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra, e nós estamos aqui nessa manhã para cultuar o Teu nome e ouvir a Tua voz. Por isso, ministra aos nossos corações mais uma vez, através da Tua palavra, assim como o Senhor já tem feito. Nós oramos gratos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Nós estamos no texto do Êxodo, onde Moisés está recebendo os ensinamentos, os mandamentos de Deus, de que ele seria um profeta que seria usado por Deus para libertar o povo de Israel e tirar o povo de Israel da opressão dos egípcios, que já durava cerca de 430 anos. É bem verdade que Deus já havia dito que o seu povo seria cativo, mas que um dia chegaria a libertação. E agora Deus estava convocando a Moisés, que tinha na sua genealogia o povo de Israel. Ele estava no meio dos egípcios, ele andava no meio dos egípcios, mas ele era do povo de Israel, e Deus o estava retirando, estava preparando ele no deserto para o que ele faria, para o seu propósito, para a sua vocação. E quando Moisés encontra a sarça ardente, uma sarça, uma planta que tinha no deserto, e aquela planta, é muito interessante trazer esse dado histórico e geográfico. Essas plantas elas eram naturais naquele deserto, e elas também pegavam fogo devido ao calor do deserto. Só que essas plantas elas eram consumidas por esse fogo. Moisés ele só está vendo mais uma planta que também está pegando fogo. Só que há algo muito interessante naquele arbusto, naquela erva, que chama a atenção de Moisés. Diferente de todos os outros que pegavam fogo e se consumiam devido ao forte calor do deserto, essa não estava sendo consumida pelo fogo. Então aquilo chama a atenção de Moisés. Moisés vai até aquela sarça, vai até aquele arbusto, até aquela erva, e ele vê ali a presença de Deus. Deus diz a ele: tira a sandália dos teus pés, porque esse território é santo, é um local de encontro de Deus com a humanidade, é um local de aliança. E aí, o momento que Moisés tira as suas sandálias, Deus começa a conversar com Moisés, dizendo que ele haveria de libertar o seu povo, haveria de levar o seu povo à libertação do Egito e do cativeiro babilônico. E o que Moisés diz é: Senhor, todos os deuses do Egito têm um nome, todos os deuses do Egito têm uma identificação, todos os deuses do Egito têm um propósito de ser. E eu sou enviado por quem? Eu estou fazendo aliança com qual Deus? E aí Deus fala para ele: eu sou o que sou. O meu nome é esse. Eu sou o que serei. A suficiência de Deus é: Ele é. Deus é em absoluto. Toda a existência depende da sua vida e da sua existência de um Deus que é em absoluto. Deus é o que é. Ele é o eu sou. Deus não existe como eu e você. Deus não tem um início, um meio e um fim. Deus é de eternidade e eternidade.
E tudo que existe e subsiste, existe dentro da presença de um Deus. Por isso o nome dele é o Eu Sou. Deus não existe. Deus não está simplesmente preso à história. Ele é anterior à história e ele vai durar eternamente. Então ele diz para Moisés: o meu nome, eu sou o que sou. Você vai dizer aos israelitas e vai dizer lá no Egito: o Eu Sou me enviou. Um Deus que é de eternidade em eternidade. E aí Deus lembra a Moisés da aliança que ele fez com Abraão, Isaac e com Jacó. E é daqui que eu quero tirar ensinamentos para mim e para você nessa manhã. Deus, quando ele vai enviar Moisés, ele lembra da sua aliança que ele fez com os patriarcas. E o primeiro patriarca que ele lembra nessa aliança, ele fala de Abraão. O primeiro patriarca que Deus fala que fez aliança, quando ele está fazendo também aliança com Moisés, ele cita Abraão. E é muito interessante a gente destacar Abraão, porque Abraão ele tem um texto muito interessante que está lá em Tiago, capítulo 2, versículo 23, que diz que Abraão foi chamado amigo de Deus. A primeira característica de uma aliança, de um Deus com a humanidade, é que esse Deus quer ser amigo da humanidade. Ele é um Deus diferente dos deuses do Egito. Ele tem propósitos diferentes dos outros deuses que os homens criaram à sua imagem e semelhança. Deus quer ser amigo. E isso nos mostra uma intimidade muito interessante. Tiago está dizendo que Abraão andou com Deus em Tiago 2,23, e por isso Abraão foi conhecido como amigo de Deus. A aliança que Deus faz com a humanidade, com a igreja, através de Jesus, é uma aliança de amizade, porque toda aliança necessita de amizade. O casamento é também uma aliança de amizade. Quando um homem e uma mulher decidem se casar, é porque eles já são amigos, eles já compartilham as coisas juntos, eles já dividem a vida, ou melhor, eles querem dividir a vida, eles querem dividir o mesmo teto. E como diz aquele ditado popular, quem casa, quer dividir o mesmo teto, quer dividir a mesma cozinha, o mesmo quarto, a mesma sala. A dizer, eles estão constituindo uma aliança de amizade. Quando Deus institui uma aliança com o povo de Israel, o primeiro patriarca que ele lembra que ele fez aliança foi Abraão, o amigo de Deus. E não foi somente Abraão que foi amigo de Deus. Em Êxodo capítulo 33, a Bíblia diz que Moisés subiu ao monte e conversou com Deus face a face, como quem conversa com um amigo. Deus quer ter amizade comigo e com você. E Jesus vai dizer também, lá em João capítulo 15, versículo 15, quando ele está assentado à mesa na última ceia, e se você ler na sua casa, João do capítulo 13 até o capítulo 17, João está narrando a última ceia, a conversa que Jesus está tendo com seus discípulos, a conversa final. E no capítulo 15, quando Jesus está descrevendo que ele é a videira verdadeira, e a igreja, os seus discípulos são as varas, e que todas as varas estão presas nele, ele diz, no capítulo 15, versículo 15, já não vos chamo mais de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Antes, agora vos chamo de amigos. Isso é uma... está escrito ali, já não vos chamarei de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas tenho vos chamado de amigos. A primeira aliança que Deus faz com um homem e com uma mulher que teme ao seu nome é amizade com ele. Deus não é um Deus que fica distante das suas realidades, do seu dia a dia. Deus é um Deus de amizade. Amém, igreja? Segundo ponto que Deus está comunicando a Moisés, e falando, avisa para aquele povo que eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac. Isaac é a figura do filho da promessa, mas Isaac também é a figura de um servo fiel e trabalhador. Se você lê na sua casa Gênesis, do capítulo 29, você lê o capítulo 30, capítulo 33, a Bíblia vai apresentar a nós Isaac, que é um tipo de homem, sucessor de Abraão,
que era um servo fiel e leal à aliança que Deus tinha feito com Abraão. Aonde nós encontramos isso? Nós encontramos isso quando Isaac, apesar de seus inimigos jogarem entulhos nos seus poços, Isaac continuava cavando, Isaac continuava trabalhando e continuava sendo fiel à aliança que Deus tinha feito com seu pai. Isaac é o tipo de aliança de serviço mútuo. Isaac, é o tipo de aliança do homem que trabalha em favor da sua mulher, do homem que se dedica a favor da sua mulher. Isaac é o tipo de aliança da mulher que é fiel ao seu marido, da mulher que ama o seu marido. Isaac é o tipo de aliança de serviço e dedicação, porque Isaac não cansa frente aos desafios da sua vida. Toda aliança, ela deverá ter, em primeiro lugar, uma amizade, e em segundo ponto, a aliança deverá ter serviço e dedicação. E no casamento, os irmãos que são casados aqui sabem do que eu estou falando. Se não houver serviço mútuo, dedicação, entrega, como é que pode haver casamento, não é mesmo? O marido, ele tem que se dedicar em amor. E a gente pode até mesmo lembrar de Efésios capítulo 4, quando Paulo diz, e Paulo escreve sobre o casamento, aonde a mulher ela tem que acreditar no seu marido, ser submissa e fiel ao seu marido, mas o marido deverá amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja. Serviço mútuo, dedicação mútua. Um olha para o outro com um objetivo: eu preciso amar e eu também preciso servir a essa pessoa. Isaac, ele é o exemplo de aliança de serviço, meus irmãos, de dedicação, de entrega. Deus, ele está fazendo uma aliança, e isso é muito interessante, porque quando Jesus chegou na terra, e ele disse uma coisa interessantíssima, ele falou, o discípulo, lá em Mateus 10, 24, o discípulo não é maior do que o seu Senhor, assim como o servo não é maior do que o seu mestre. Assim como ele veio para servir, nós também fomos enviados para servir. Um discípulo de Jesus, alguém que tem aliança com Jesus, é alguém que é enviado para servir. Primeiro ponto, de alguém que tem aliança com Deus, e preste atenção aqui, meus irmãos, de alguém que tem aliança com Deus, o primeiro ponto é, essa pessoa deverá amar, ser fiel, ser amigo. O segundo ponto, essa pessoa deverá ter um espírito de servo, um espírito de alguém que deseja servir, se dedicar. Essa é a aliança, porque Jesus veio para servir e hoje ele nos convida ao serviço. Terceiro ponto, e eu já caminho para a parte final. A aliança que Deus está fazendo com Moisés, ele está lembrando sobre os patriarcas. O primeiro ponto, ele lembra da amizade, do amor de amigos. O segundo ponto, ele lembra de um amor servo, um amor fiel, um amor de dedicação. E qual é o terceiro patriarca que ele lembra aqui no texto? Jacó. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Jacó é o exemplo para mim e para você, meus irmãos, de uma aliança de santidade, de uma aliança de pureza, porque Jacó tinha tudo para dar errado. E Jacó, olha aqui, presta atenção aqui, meus irmãos. Jacó, ele é o exemplo do mau caráter. Jacó, ele é o exemplo do que não vale nada. Ele engana, ele mente, ele é usurpador de uma bênção que não é sua, é a bênção do seu irmão. Jacó, ele tem uma biografia duvidável, uma biografia suspeita, o que nos mostra que a santidade, ela transforma até mesmo o nosso caráter, a nossa humanidade. E a santidade é para a gente que não tem uma biografia perfeitinha, porque a gente é tentado a confundir uma coisa, a gente é tentado a confundir que santo é aquele que tem uma biografia bonitinha. Esse daqui nasceu na igreja, esse daqui faz tudo bonitinho, em casa ele é o melhor filho, dedicado, na empresa ele é o melhor que trabalha, não faz nada de errado, na igreja ele serve em todas as áreas.
No casamento ele é amoroso, ele é fiel, ele é um exemplo de cristão perfeito. Isso é ser um homem santo, não necessariamente. Jacó, ele mostra com a sua vida, com a sua biografia, que um homem que está em processo de santidade, que uma mulher que está em processo de santidade, ele tem erros na sua vida, ele tem falhas. Jesus nos diz, lá em Mateus, no capítulo 11, 12, 13, quando ele está curando as pessoas, ele diz: não são os sãos que precisam dos médicos, mas são aqueles doentes. Eu não vim chamar os justos, eu vim chamar os pecadores. Aqueles que foram chamados a uma aliança de santidade são aqueles que têm erros na sua vida, que não têm uma biografia perfeita. O crente perfeitinho, limpinho, bonitinho, talvez ele esconda coisas na sua vida privada, mas aquele que não tem uma biografia perfeita, mas que tem um coração quebrantado e contrito diante de Deus, é esse que é chamado a uma aliança de santidade. Deus, ele chama pecadores ao arrependimento. Jesus, ele veio estabelecer uma aliança com pessoas de fama duvidosa. Quando nós lemos o Novo Testamento, nós encontramos Jesus no templo o tempo todo. Jesus, ele é o Deus do templo? Ou ele está andando o tempo todo nos desertos, perto dos mares? Jesus, quando ele é Deus encarnado na terra, nós encontramos ele no tempo todo no meio dos fariseus, estudando as Escrituras, ou isso só acontece quando ele é adolescente? Jesus, no Novo Testamento, quando ele ia entrar na casa de alguém para conversar, ele era condenado pelos fariseus. Por quê? Você anda no meio de pecadores. A ponto dele falar em Mateus no capítulo 11, capítulo 12, veio João Batista que não comia nem bebia, e vocês o condenaram. Agora vem o Filho do Homem, que come e bebe com publicanos, e vocês o chamam de beberrão, o chamam de comilão. Porque aqueles que é chamados à santidade, a aliança de santidade, é para aqueles que conhecem a sua natureza pecaminosa. É para aqueles que sabem que são totalmente dependentes da graça de Deus. Quando o crente, e eu já estou caminhando para a parte final, ouça isso com atenção. Quando o crente, ele passa a ser autossuficiente, ele se justifica diante de Deus e diante dos outros. Eu sou puro, eu sou temente. Ele está parecendo mais o irmão do filho pródigo do que um crente temente a Deus. Lembra do irmão do filho pródigo? Esse daí foi embora, viveu em orgias, em bebedeiras, gastou a tua herança com prostitutas, e o Senhor recebe de braços abertos. E eu sou bonzinho, eu estou aqui temendo, eu estou aqui servindo, eu estou aqui fazendo, eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom. Esse não depende mais da graça de Deus. O crente que tem uma aliança de santidade é aquele crente que chega diante de Deus e fala: Senhor, eu sou carente da tua graça, eu sou carente da tua misericórdia, eu sou carente do teu sangue, do teu favor e do teu perdão. Essa é a aliança de santidade. Não é uma aliança que fala, pode viver pecando, mas é uma aliança que chama os pecadores. É uma aliança de temor, de santidade. Nessa manhã, nós estamos meditando sobre a aliança que Deus fez com Abraão, Isaac e Jacó. Uma aliança de amizade, uma aliança de serviço e uma aliança de santidade. Essa é a aliança que Jesus nos trouxe para a sua igreja. Jesus foi um homem totalmente santo, não houve pecado nele. Jesus foi servo enquanto esteve na terra. Jesus foi amigo dos seus discípulos. E hoje ele nos chama a essa aliança. Uma aliança de amizade com Deus, uma aliança de serviço a Deus e uma aliança de santidade a Deus. Que a gente saia daqui nessa manhã, é uma palavra tão simples, mas é uma palavra de meditação para mim e para você. Deus, ele deseja fazer aliança contigo. Deus, ele construiu uma aliança com a sua igreja. Não é uma aliança para perfeitinhos, porque aquele irmão do filho pródigo que se justificava, ele não queria nada além do que a herança também. Ele só era mais um invejoso, que não tinha coragem de ir embora. Porque o que ele diz para o pai dele é o seguinte: eu estou aqui há tanto tempo convosco que você nunca fez um churrasco para mim. Ele não estava nem aí para o pai, ele queria herança também.
Só que ele não tinha coragem do filho mais novo de ir embora. Só que não é essa aliança que Deus estabelece com os seus discípulos. A aliança que Deus estabelece com os seus seguidores é uma aliança de amor, amizade, de serviço, de dedicação e de santidade, chamando pecadores ao arrependimento. Que nessa manhã possamos sair daqui com essa aliança viva no nosso coração. Não é porque a vida está difícil, não é porque as circunstâncias são contrárias, que Deus deixou de ser o nosso amigo. Não é porque às vezes você trabalha e parece que não tem nenhum reconhecimento, que Deus deixou de ver o seu serviço. Não é porque a sua vida tem falhas, que Deus deixou de querer santificar a sua vida. A aliança de Deus permanece fiel.